E se eu te dissesse que o megalodon nem era o pior monstro que já nadou nos oceanos? Para pensar nisso por um segundo. A gente cresce achando que o auge do terror marinho foi um tubarão gigante pré-histórico. Mas a verdade é muito mais assustadora. Muito antes da humanidade sequer existir, os mares eram dominados por criaturas tão bizarras, tão gigantescas e tão mortais, que fariam qualquer filme de terror parecer desenho animado. Imagina mergulhar em um oceano onde você não é nem de longe o topo da cadeia alimentar. Um lugar onde praticamente tudo ao seu redor poderia te engolir sem esforço, onde o simples ato de nadar já seria uma sentença. É exatamente para esse cenário que eu vou te levar agora. E hoje você vai conhecer os 10 piores monstros marinhos de todos os tempos. Escorpiões gigantes, répteis colossais, peixes com bocas em espiral, baleias predadoras com dentes do tamanho de garrafas, e sim, o próprio megalodon. Alguns deles eram tão grandes quanto ônibus. Outros eram menores, mas com mordidas capazes de esmagar ossos como se fossem biscoito. E o mais impressionante é que todos eles existiram de verdade. Isso não é ficção, é história natural. Então já deixa o like agora, porque você vai mergulhar num oceano onde o ser humano simplesmente não sobreviveria. E já comenta aqui embaixo qual desses você acha que vai ser o mais assustador. Será que o primeiro já vai te surpreender? Ou o mais famoso ainda leva o troféu? Fica até o final, porque a lista só melhora ou piora. Aqui no canal a gente já falou várias vezes sobre o megalodon, aquele predador absurdo que dominou os mares por milhões de anos. Era um verdadeiro campo de guerra biológico. Era sobrevivência pura, sem piedade, sem equilíbrio ecológico como a gente conhece hoje. Era basicamente o mais forte, impondo medo. E a nossa lista começa com ele, o escorpião do mar. Só o nome já dá arrepios, né? Escorpião já não é um bicho muito simpático. Agora imagina um vivendo no mar. Agora imagina ele muito maior do que você, com garras afiadas, se movendo lentamente no fundo do oceano, esperando qualquer movimento suspeito, só aguardando a oportunidade certa. Essa criatura viveu entre 541 e 252 milhões de anos atrás. Apesar do nome, não era exatamente como os escorpiões de hoje. Parecia mais uma lagosta gigante, só que com proporções completamente fora do normal. Algumas espécies eram relativamente menores, mas outras eram simplesmente absurdas em tamanho. O próximo é o Cymbospondylus, um ictiossauro gigante que viveu entre 240 e 210 milhões de anos atrás. Ele viveu numa época em que os oceanos eram praticamente territórios desconhecidos. Ele chegava a impressionantes 17 metros de comprimento. O corpo lembrava um golfinho, mas pense em vários golfinhos enfileirados, formando um único animal. Uma massa muscular enorme cortando a água, uma cauda poderosa impulsionando o corpo. Velocidade combinada com tamanho, uma combinação mortal. Só o crânio, encontrado em Nevada, mede cerca de 2 metros. Isso é praticamente o tamanho de uma pessoa adulta. Agora imagina o resto do corpo avançando em alta velocidade na sua direção. E agora vamos para um predador estratégico, um caçador paciente, um verdadeiro especialista em emboscada. Agora é a vez do Liopleurodon, um dos predadores mais ferozes do período Jurássico. Ele não precisava ser o maior para ser temido. Às vezes, o que importa é eficiência. E nisso, ele era especialista. Um predador construído para matar. Ele media entre 7 e 9 metros e podia pesar até 1,7 tonelada. Mas não era apenas o tamanho que assustava. Seus dentes chegavam a 7 centímetros e ele tinha um olfato extremamente apurado. Ele sentia o cheiro da presa à distância, rastreava com precisão, se aproximava silenciosamente e atacava no momento perfeito. Provavelmente era um predador de emboscada. Ciente no resultado,
Poucos escapavam. E sabe quem estava no cardápio? Outros monstros marinhos, inclusive ictiossauros. Ou seja, ele caçava gigantes, Tylosaurus, que viveu entre 90 e 66 milhões de anos atrás. Esse aqui era a presença marcante, imponente, difícil de ignorar. Um verdadeiro terror do Cretáceo. Ele podia alcançar 15 metros de comprimento e pesar até 7 toneladas. E tinha um diferencial curioso, o focinho extremamente duro que usava como arma. Não era só morder. Ele literalmente batia na presa, como um ariete vivo. Uma pancada e a vítima já ficava desnorteada. Ele nadava em alta velocidade e literalmente batia nas presas para atordoá-las antes de atacar. Depois disso, era só finalizar. Mas talvez você devesse, porque o próximo prova exatamente isso. O Chipactinus viveu entre 87 e 65 milhões de anos atrás. E não, ele não era só um peixe. Ele era um gigante ósseo dos mares pré-históricos. Um predador rápido, agressivo e extremamente eficiente. Um verdadeiro torpedo com dentes. Ele podia chegar a aproximadamente 7 metros de comprimento e pesar até 500 quilos. Mas o que realmente impressiona não é só o tamanho, é a velocidade. Imagina algo desse porte vindo na sua direção nessa velocidade. E o mais assustador, ele não mastigava, ele engolia, simples assim. O Helicoprion viveu há cerca de 280 milhões de anos e talvez seja um dos animais mais estranhos que já existiram. Se você visse isso no fundo do mar, provavelmente acharia que era algo extraterrestre, porque a aparência dele desafia a lógica. O que chamava a atenção era sua boca em formato de espiral, como uma serra circular cheia de dentes, uma espiral perfeita, compacta e afiada. Algo que parece saído de um filme de ficção científica, mas era real. Ele tinha cerca de 117 dentes organizados nessa estrutura espiralada. Media entre 3 e 4 metros de comprimento. E agora a gente entra em um dos nomes mais temidos dos mares pré-históricos. O Mosasauro. Ele viveu entre 70 e 66 milhões de anos atrás. E se você acha que já viu coisa grande nessa lista, espera por esse aqui, porque ele era simplesmente colossal. Podia medir entre 15 e 18 metros de comprimento, pesava cerca de 5 toneladas. Era um réptil marinho musculoso, ágil e dominante. Um verdadeiro monstro do Cretáceo. Ele possuía de 40 a 50 dentes extremamente afiados. E não atacava de uma vez só para matar rapidamente. Ele preferia perfurar, arrancar pedaços, enfraquecer a presa aos poucos. E esse aqui muda completamente o jogo. Porque estamos falando de uma baleia predadora, não uma baleia filtradora como as atuais, mas uma máquina de caça. Ele podia ultrapassar 17 metros de comprimento, pesava cerca de 40 toneladas. Só o crânio tinha aproximadamente 3 metros, e os dentes chegavam a incríveis 36 centímetros. Pensa nisso. Dentes maiores que uma régua escolar, grossos, fortes e feitos para esmagar. Ele caçava golfinhos, tubarões, focas e até outras baleias. Voltando ainda mais no passado, temos o Dunkleosteus. Ele viveu entre 400 e 360 milhões de anos atrás, e sua aparência já impunha respeito. Não tinha dentes tradicionais. Tinha placas ósseas afiadas que funcionavam como lâminas. Ele podia atingir até 10 metros de comprimento. Pesava cerca de 4 toneladas. Mas mesmo que alguns cientistas sugiram tamanhos menores, o que realmente importa é a força da mordida. Cerca de 5 toneladas de pressão. Comparável à mordida de um T-Rex. E além disso, ele tinha uma sucção extremamente poderosa. Se a presa estivesse um pouco distante, ele simplesmente puxava para dentro. Era como um aspirador da morte. Peixes, tubarões, cefalópodes, até membros da própria espécie. Se estivesse no caminho, virava alimento. E agora, chegamos ao nome que todo mundo esperava.
O Megalodon. Ele viveu entre 23 e 2,6 milhões de anos atrás. Dominou os oceanos por cerca de 21 milhões de anos. Foi a maior espécie de tubarão já conhecida e possivelmente o maior predador que já existiu. Podia atingir até 16 metros de comprimento. Pesava mais de 60 toneladas. Só a cabeça media cerca de 4,6 metros. A cauda podia chegar a quase 4 metros de altura. Seus dentes alcançavam 17 centímetros de comprimento, serrilhados, afiados e feitos para cortar carne com facilidade. Ele possuía cerca de 276 dentes distribuídos em 5 fileiras, uma verdadeira parede de lâminas. A força da mordida podia chegar a 10 toneladas. Ele poderia engolir uma pessoa sem esforço. Um jet ski não seria nada para ele. Talvez até um pequeno barco fosse vulnerável. E o mais intrigante, como um predador desse tamanho simplesmente desaparece? Mudanças climáticas? Escassez de alimento? Competição com outros predadores? Ou será que existe algo nas profundezas que a gente ainda não conhece? Agora eu quero saber de você. Qual desses monstros foi o mais assustador, o mais estranho, o mais brutal? Ou o Megalodon ainda reina absoluto na sua opinião? Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Comenta aqui qual próximo top 10 você quer ver. Pode ser criaturas da Terra, do espaço, da mitologia. Você decide. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por mergulhar nesse oceano pré-histórico com a gente. E se prepara, porque no próximo vídeo a gente pode ir ainda mais fundo.